Bem, toda essa discussão acerca da diferença de potencial vai ser muito importante agora para a gente entender o conceito de corrente elétrica. Como a gente acabou de ver, essa diferença de potencial entre duas placas, né, de sinais opostos é a responsável que está por trás da movimentação de cargas livres. Então, isso é essencialmente o que faz um circuito elétrico, né? O que está por trás de uma bateria e por que existe corrente elétrica dentro de fios. Então, dentro de um determinado fio elétrico, a gente sabe que existem átomos, a gente sabe que existem elétrons e prótons. Então, dentro de um material condutor, né, o fio é um material condutor, existem elétrons livres. Então, os elétrons livres, eles estão mais soltinhos ali na estrutura atômica e eles estão em constante movimentação, mas é uma movimentação aleatória aqui dentro do fio condutor. Aqui eu peguei apenas uma parte do fio, mas em todo ele existem esses elétrons que estão em um movimento aleatório. Quando a gente conecta esse fio a uma bateria, que são aquelas duas placas ali com mais alguns detalhes, quando a gente conecta esse fio a uma placa positiva e uma placa negativa, existe uma diferença de potencial que faz com que essas cargas agora comecem a se movimentar todas para uma direção, para uma mesma direção. Então, todo aquele movimento aleatório agora vira um movimento mais organizado aqui de cargas. Então, os elétrons que antes estavam se movimentando aleatoriamente têm um movimento final, um movimento total aqui, nesse sentido aqui, saindo do potencial menor e indo para o potencial maior aqui. No início dos estudos sobre eletricidade, não se conhecia exatamente as cargas, o que estava por trás de cargas elétricas, o que eram exatamente as cargas positivas, as cargas negativas dentro de um material. Então não se sabia que o que estava se movimentando dentro de um fio eram cargas negativas, elétrons. Portanto, quando foram observados essas correntes, o sentido convencionado da corrente foi o sentido oposto, porque acreditava-se antigamente, no início, que o que se movimentava realmente eram cargas positivas, mas isso acabou que não afeta os resultados finais de nada. Então, a gente continua utilizando esse sentido aqui histórico da corrente elétrica. Porque analisar o movimento de cargas negativas para esse lado é a mesma coisa que trabalhar com cargas positivas indo para esse lado daqui. Então, tudo bem a gente trabalhar com o sentido da corrente oposto ao sentido real das cargas que estão se movimentando. Bem, mas o que é exatamente essa carga elétrica, né? A carga elétrica ela é esse movimento ordenado de cargas. E a gente calcula esse movimento ordenado de cargas por analisando exatamente o movimento dessas cargas. Então, se a gente parar para pensar, essa corrente elétrica ela vai ser cada vez mais forte se a gente tiver cada vez mais cargas livres se movimentando. Então, se eu tiver muitas cargas se movimentando aqui, eu vou ter uma corrente muito alta, né? Se eu tiver muitas cargas passando por essa seção aqui do nosso fio, eu vou ter uma corrente muito grande, né? Já que tem uma movimentação muito grande de cargas.
Assim como se eu tiver muitas cargas, quer dizer, se eu tiver não tantas cargas agora elétricas se movimentando, mas sim, se eu tiver cargas elétricas se movimentando muito rapidamente, eu também vou ter várias cargas passando aqui em um determinado, em um pequeno instante de tempo, eu vou ter várias cargas elétricas passando por essa seção do fio. Então, a corrente elétrica, ela é justamente isso, ela é calculada como a variação de carga, né, a quantidade de carga que passa por uma seção transversal aqui do fio em um determinado instante de tempo. É assim que a gente calcula a corrente elétrica. Ela é dada, como a gente pode analisar por essa fórmula, ela é dada por Coulomb sobre segundo, né? Coulomb é a unidade de carga e segundo é a unidade de tempo. Então, a corrente é Coulomb por segundo, a gente dá nome a essa nova unidade, que é o ampere.